Pra cacete, tio, se liga aí, vacilão. Mano, QQ Vila Crete, ZO do Campão. Amo isso aqui de coração porque aqui é meu lugar. Da Coab ao Aristão, são vários loucos no ar. Tô pra representar, minha vida Deus pertence. Meus versos é liberdade de expressão pra minha mente. Sou quem sou, certo? Não pago pau pra comédia. O monstro aqui é só mais um fruto dessa terra. Caraca, cacete é minha quebra, eu mato e morro por ela. Sou combatente na guerra e não vou fraquejar. Periferia, da qual sou cria, discriminado por bico e polícia. Assim sigo minha vida. Aqui nasceu Carapicuíba, localizada a 22 quilômetros da capital. É uma das 12 aldeias fundadas pelo Padre Anchieta em 12 de outubro de 1580. Ligada à própria história de São Paulo, não perdeu através dos tempos o tradicionalismo regional de suas comemorações, caracterizada pela festa de Santa Cruzinha, sendo os festeiros deste ano o senhor prefeito Amos Meucci, senhora, o vice-prefeito o senhor Walter Ferreira do Nascimento e senhora, e o senhor Luiz Prefecatan e senhora. E controladamente para a forma atual, passando a vila e depois a município, em 26 de março de 1965, confinando uma área de 36 quilômetros quadrados. A região é cercada por cursos d'água, sendo os principais o histórico rio Tietê, que margeia a cidade, e o rio Cotia. De fácil acesso à vida urbana, os habitantes deslocam-se com facilidade, usando trem ou ônibus, servindo-se das vias de comunicações. Estrada de Ferro Sorocabana, rodovia Raposo Tavares, Estrada de Itu e rodovia Castelo Branco. Vemos aqui mais uma evolução positiva em Carapicuíba. A construção de 4.500 residências financiadas pelo Plano do Banco Nacional de Habitação, transformando os padrões tradicionais de uma sociedade rural em busca de um padrão de vida mais elevado. No Plano Saúde, dispõe a cidade de hospitais, posto de puericultura, um pronto-socorro gratuito, instalado também pelo atual prefeito em convênio com o Hospital e Maternidade Santa Madalena. Com a presença no palanque oficial do senhor prefeito Amos Meucci e o senhor vice-prefeito e as demais autoridades militares, civis e eclesiásticas, tem início as festividades do Dia da Pátria. Os alunos dos vários estabelecimentos de ensino local, portando o pavilhão nacional e dizeres alusivos à data, demonstram através das artérias principais da cidade o alto espírito de patriotismo e civismo que os norteiam. que
você acaba de assistir é um curta-metragem produzido em Carapicuíba no ano de 1950. Após a fundação de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, os padres jesuítas, liderados por José de Anchieta, criaram 12 aldeamentos no entorno de São Paulo, para a catequização dos indígenas. Um desses aldeamentos foi batizado de Aldeia de Carapicuíba e foi fundado em 12 de outubro de 1580 pelos padres e pelo capitão-mor Jerônimo Leitão, a quem foi concedido a Seis-Maria de Carapicuíba. Após ter adquirido o matadouro da família Cerqueira em 1939, a Prefeitura de São Paulo investiu em sua ampliação para garantir o abate de até 5.000 cabeças diárias. Isso tornou o matadouro de Carapicuíba o maior empregador do distrito, até meados da década de 1960. A partir de 1950, o governo federal financiou a construção de outros matadouros no interior de São Paulo, que passaram a concorrer com o equipamento da prefeitura. O matadouro de Carapicuíba entrou em declínio e foi desativado por volta de 1965, quando abatia menos de 80 cabeças diárias, deixando centenas de trabalhadores desempregados. Mesmo com a chegada de outras empresas em Carapicuíba, como a Indústria Nacional de Artefatos de Cimento e a Fiação Sul-Americana, a implementação posterior de milhares de unidades habitacionais da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, conhecido como Coab, trouxe dezenas de milhares de habitantes. Incapaz de gerar empregos para essa massa, Carapicuíba passou a ser uma cidade dormitório, fornecendo mão de obra para o Parque Industrial e Comercial de São Paulo e região. Inspirados pelo movimento emancipacionista de Osasco, que se iniciou em 1953, políticos como João Alcácio de Almeida, Antônio Faustino dos Santos, vereador em Barueri, entre outros, lançaram um movimento de emancipação de Carapicuíba. Barueri tentou impedir, porém um plebiscito com os moradores do distrito de Carapicuíba foi marcado para 9 de dezembro de 1963. No dia seguinte, os resultados foram apurados. Após a vitória, o movimento emancipador dividiu-se entre os dois líderes, João Alcácio de Almeida e Antônio Faustino dos Santos. Almeida e Santos rivalizavam desde a década de 1950 na tribuna da Câmara de Barueri, alimentando uma animosidade cada vez maior. Com a perda de uma de suas maiores empresas, a cidade de Carapicuíba nasceu com baixa arrecadação financeira. Além disso, o golpe de 1964 acirrou as diferenças entre os emancipadores, Acácio de Almeida e Faustino dos Santos, ambos militares de carreira. Enquanto Almeida declarou apoio ao golpe, Santos acabou declarando oposição. Após ser denunciado por se opor à ditadura, Santos acabou enquadrado no Ato Institucional 1 e foi aposentado compulsoriamente pelo presidente Castelo Branco em 31 de junho de 1964. Além disso, seus direitos políticos foram cassados por 10 anos. A relação da gestão Almeida com a Coab foi tensa, onde a prefeitura deixou de realizar ligações de água e esgoto e cortou o transporte que ligava o conjunto ao centro de Carapicuíba, enquanto Almeida acusou a Coab de trazer favelados de São Paulo para Carapicuíba. Com isso, as obras de novos conjuntos foram paralisadas e retomadas apenas no final da década. A derrota judicial contra a Meucci e a oposição às obras da Coab fizeram Almeida cair em descrédito perante ao povo e as autoridades estaduais e federais. Com a gestão fraca, a Arena não resistiu a uma nova candidatura de Faustino dos Santos pelo MDB. E assim, o Faustino dos Santos tornou-se o primeiro prefeito reeleito da história de Carapicuíba. Mas o segundo mandato de Faustino foi conturbado, com uma cidade cada vez mais populosa e uma baixa arrecadação de impostos. A situação da Coab era precária, com vias sem pavimentação, água e esgoto e transporte público. Essa situação, iniciada pela gestão de Acácio de Almeida, atingiu seu auge em 1968, quando a população residente na Coab, estimada na época em 160.000 habitantes, passou a protestar contra a prefeitura e contra a Câmara de Vereadores. Alguns vereadores acusaram o diretor de obras da cidade de corrupção, gerando uma crise política.
A região central da cidade passou por uma grande obra de reurbanização, causada pela modernização dos trens de subúrbios da FEPASA, com a construção de um viaduto sobre os trilhos e a eliminação da passagem de nível, uma nova estação ferroviária e a construção de um terminal de ônibus. Na mesma época, a prefeitura protestou um novo acesso ao município de Barueri, a Avenida Consolação, visando alcançar o próspero loteamento Alphaville. O crescimento populacional de Carapicuíba e região provocou uma grande produção de lixo entre os anos de 1950 e 1970. Cada cidade da região implantou de forma precária seu próprio aterro sanitário, lixão, até alcançar o esgotamento de sua capacidade. Durante as obras de retificação do traçado do rio Tietê, surgiu uma grande área às margens do quilômetro 20 da FEPASA, em Carapicuíba. Essa área foi transformada em um aterro sanitário e passou a receber lixo de Carapicuíba em 1976 e da Grande São Paulo a partir de 1979, com a desativação do lixão de Osasco. Com o tempo, tornou-se um grande problema de saúde e de segurança pública, com o lixo mal armazenado contaminando o solo, causando um mau cheiro e provocando a instalação de favelas ao seu redor. O lixão de Carapicuíba só foi desativado em 2001. Oi, gente, estou aqui com a minha mãe e hoje irei fazer uma entrevista com ela, pois ela já foi moradora de Carapicuíba, hoje não mais, hoje ela mora em Barueri, moramos em Barueri, e ela vai falar um pouquinho sobre o saneamento básico de Carapicuíba. Primeira pergunta, por quanto tempo você morou em Carapicuíba? Olá, meu nome é Sirlene, então morei por mais de 30 anos nessa cidade. Segunda pergunta, no tempo em que você residiu em Carapicuíba, como era o saneamento? Então, o saneamento era precário, né? Pois o abastecimento de água era feito através de caminhões, onde eles levavam a água para a população, né? E iam abastecendo as caixas d'água. Então, nós não sabíamos por quanto tempo íamos ficar sem água, então acabávamos abastecendo, armazenando, né? Em baldes, em caixas d'água, e na época também muitos bairros não eram asfaltados, né? Então isso dificultava bastante com que os caminhões fossem fazer a coleta de lixo. Isso gerava acúmulo dos lixos e atraiu muitos animais e gerava até focos de doença para a população. Terceira pergunta. Você acha o saneamento básico de Carapicuíba precário na questão de coleta de lixo e esgoto? Sim, não só na cidade de Carapicuíba, como em outros lugares também, né? Por conta do poder público e também da população, né? Que, infelizmente, muitos não se conscientizam da separação da coleta, né, dos materiais, deixar separados, né, para que fossem descartados, e isso faz com que a população acaba descartando em locais públicos, né, e isso gerando de novo acúmulo de lixos e trazendo doenças e ocasionando outros problemas como enchentes e etc. Quarta pergunta e última. Na sua opinião, o que poderia contribuir para a melhora do saneamento básico de Carapicuíba? Canalizando, né, o esgoto a céu aberto, espalharia pela cidade lixeiras, né, de separação de materiais, assim não descartavam em qualquer lugar, e a própria população também fazia separação dos materiais nas suas casas. Existem também com que as pessoas também não jogassem diretamente, né, o óleo de cozinha na pia, deixassem no recipiente para que fosse descartado corretamente, não jogaria diretamente no esgoto, né? E água potável para a população, e uma água de boa qualidade também diminuiria, né, também as doenças na população e a qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade. Melhoraria bastante.
E uma questão que é muito importante também é a consciência, né, mãe? Das pessoas, assim, de não descartar, assim, e o lixo, assim, em qualquer lugar, na rua, tipo assim, às vezes tá andando de carro, aí joga, assim, uma coisa, assim, pela janela do carro, aí acaba que quando chove, isso vai pro esgoto, e aí gera uma enchente, uma coisa assim, né? Isso também é uma questão muito séria. E aqui se encerra a minha entrevista com a minha mãe, e espero que gostem. Bom, Carapicuíba é um município que está localizado na região oeste da Grande São Paulo, contendo limite territorial com as vizinhas Jandira, Osasco, Cotia e Barueri. A história dessa cidade conta com conflitos indígenas, que foram os primeiros habitantes dessas terras e também foram eles que nomearam a cidade como tal. Nesse município, nas cidades vizinhas citadas, contém o rio Cotia, que deságua em uma das mais importantes bacias hidrográficas do estado de São Paulo, que abastece boa parte das pessoas que vivem em todo o seu redor. E também, além de ser cruzada por um pedacinho do famoso rio Tietê. Agora, na parte dos indicadores sociais, para a gente compreender eles, precisamos primeiro entender o que são os indicadores sociais. Bom, os indicadores sociais nada mais é que números capazes de medir e comparar a qualidade de vida de uma determinada população e região. Eles são necessários para avaliar os aspectos relacionados à saúde, educação, habitação, segurança e meio ambiente. Os indicadores sociais de Carapicuíba são: a mortalidade infantil até 1 ano é de 11,37, expectativa de vida 71,35, taxa de alfabetização 93,73%, índice de desenvolvimento humano é de 0,749, que é até considerado alto. O índice de desenvolvimento humano municipal de renda é de 0,721, que também é considerado alto. Agora, a longevidade, para quem não sabe, a longevidade indica a média do tempo de vida aproximada de acordo com a taxa de criminalidade, poluição, condições econômicas, acidentes e etc. A longevidade de Carapicuíba é de 0,842. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Educacional é de 0,693, que está considerado médio, porém é um fator que abrange diversas questões e que precisa ser melhorado, não só nesse município, mas como em outros. Oi, hoje eu vou fazer uma entrevista com a minha mãe, porque ela é uma moradora de Carapicuíba e vai explicar um pouco sobre o PIB, o Produto Interno Bruto. Para quem não sabe, o PIB é uma soma de todos os bens e serviços finais por um país, estado, até mesmo uma cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. Bom, como você se chama? Meu nome é Juliana. Qual é a sua profissão? Me formei em gestão financeira e hoje eu trabalho como analista financeira. Há quanto tempo você mora em Carapicuíba? Há 39 anos. Quarta pergunta. Você acha que mudou a questão econômica de Carapicuíba desde quando você chegou até os dias de hoje? Sim, Carapicuíba teve um bom desenvolvimento, saneamento básico, mas precisa ter mais desenvolvimento. O PIB desse município é de R$ 15.437,46, porém, o seu último censo foi realizado em 2020. A senhora acha que o valor do PIB está bom ou ruim? O último censo foi realizado em 2020, durante a pandemia. Comparado com as regiões oeste da Grande São Paulo, o valor é médio, porém, Carapicuíba, ela não tem muitas empresas, então a cidade ela não recolhe muitos impostos. Ela tem mais residências do que empresas. Sobre os dados sobre a educação. Eu vou falar agora sobre o número de crianças nas escolas, sendo muito maior no ensino fundamental do que no ensino médio. No ensino fundamental, temos 49.684 crianças. Já no ensino médio, temos 15.534. Já no número de docentes, temos muito mais no ensino fundamental também do que no ensino médio. Como, por exemplo, no ensino fundamental, temos 2.203 e no ensino médio, 823. E já as escolas, sendo elas
São 81 estaduais, 106 privadas e 51 públicas. As áreas de lazer em Carapicuíba são diversas. E seus principais parques são Parque dos Paturis, Parque Bem-te-Vi, Parque do Planalto e Gabriel Chucre. O maior intuito desses parques é fornecer qualidade de vida para todos os habitantes, mas reconheço que, em sua maioria, sua maior falta são as árvores, tirando assim a beleza do parque e qualidade de vida do ambiente, não ajudando tanto em dias de muito sol onde não há sombra, e causando assim problemas futuros para quem frequenta os parques diariamente. Já pontuando os principais parques, vou explicar um pouco sobre cada um. O Parque Gabriel Chucre possui 134 mil metros de área. Foi construído sob termos de compensação ambiental, inaugurado em 2012. O parque está vinculado ao Rio Tietê, tanto em sua história quanto em sua proposta projetual. A Lagoa de Carapicuíba está onde existiu uma alça do Rio Tietê, antes da retificação, e é resultado da cava para extração de areia na década de 1970. O parque contém elementos estruturais que remetem ao rio, como o circuito do Tietê. A sinalização gráfica recorda a evolução do leito do rio na região até a transformação na atual lagoa. O parque está equipado para oferecer lazer e recreação, além de centro de educação ambiental. Já o Parque do Paturis conta com 250 mil metros quadrados, e destes, 140 mil metros quadrados foram reurbanizados. O Parque do Paturis está localizado próximo ao Rodoanel Mário Covas, ao conjunto da Coab de Carapicuíba e à Estação General Miguel Costa, da CPTM Linha Rubi. E comparado aos outros parques, este é o que mais se sobressai com árvores, deixando assim mais agradável o ambiente do parque e a sua estrutura. O Parque da Aldeia, com aproximadamente 400 mil metros de área, é um dos atrativos turísticos de Carapicuíba. Suas principais atrações são um lago com uma pista de caminhada ao seu redor e uma oca indígena, construída em 2001 por índios da tribo Xavaté do Mato Grosso. O parque é conhecido em todo o território brasileiro por sediar no mesmo, todo ano, a famosa Assinação de Paixão de Cristo. Na assinação é possível notar em peso a presença da comunidade que mora na cidade e também de turistas que vêm de todo o país. No local é possível jogar bola, andar de bike, fazer caminhadas e curtir ao máximo o passeio ao ar livre. E além disso, tem uma bela imagem que possibilita tirar fotos muito interessantes. Por ter uma grande quantidade de árvores e demais naturezas ao seu redor, não raramente são vistos animais passeando pela região. A área do parque é totalmente aberta, sem portarias ou cercas e conta com estacionamento e banheiros públicos. Já o Parque do Planalto tem cerca de 80 mil metros quadrados e conta com creche, pré-escola, campo de futebol, arquibancadas e minicampo, quadras poliesportivas, lago, quiosque, praça e áreas para caminhada. E fica localizado na rua Serra de Malasque, no bairro Vila Planalto. E por último, mas não menos importante, temos o Parque Bem-te-Vi, que dispõe de uma área linear com mais de 18 mil metros quadrados, cercados para garantir a segurança, além de ter uma pista de caminhada com 400 metros, essencial para a realização de caminhadas. Porém, o que mais incomoda os habitantes que utilizam este parque são a falta de árvores, tirando assim a beleza do ambiente e do parque. Você pode me dizer quantos anos você tem, a sua idade e quanto tempo você mora em Carapicuíba? Eu tenho 44 anos, eu moro em Carapicuíba há 35 anos. E qual é o seu nome? Antônio Carlos. O que você acha da qualidade de vida de Carapicuíba, Antônio Carlos? Daria para ser melhor, mas não é muito boa não. Você acha que de alguns anos pra cá melhorou? Sim, 2%. Você acha que todo o dinheiro que é investido realmente é investido em Carapicuíba? Com certeza não. A maioria vai pro bolso dos caras ligeiros lá. Você acha que precisa investir mais na qualidade de vida em Carapicuíba? Com certeza, e muito. Como eram os parques antigamente em Carapicuíba? E tinha muitos projetos de vida ou algo assim para entreter os jovens? Nunca teve nada.
Aqui nunca teve nada. Dos tempos pra cá que as coisas melhoram um pouquinho. Faço o sinal da cruz ao passar em frente a São Lucas. O giroflex, Dalton da noite passa a viatura. Os pulipare me